Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Champions League, nessa semana especial de final da Champions League e principalmente dia de a gente entender mais sobre a equipe do Pep Guardiola, da equipe do Manchester City. Então a gente vai passar por cada etapa, por cada construção da análise até a gente demonstrar alguns pontos que são necessários para a gente entender melhor como fica essa reta final de competição para o City, tá bom? Então vamos lá passar ponto a ponto para vocês. Então vamos retomar um primeiro ponto que é a análise que a gente está pegando com os critérios que a gente está pegando faz total sentido para a competição. Você tem uma associação muito grande, você explica a variação de forma tranquila também e não estamos roubando no joguinho, ou seja, não estamos enchendo de variável que seja imprestável, na verdade estamos pegando as variáveis que são as principais, tá? Então, analisando cada um desses cenários, a análise que a gente vai fazer tem uma validação muito legal para que a gente possa falar sobre o que a gente está apresentando aqui para vocês, tá bom? Então esse é o primeiro ponto e vamos relembrar as demandas. Então assim, para analisar as equipes eu preciso entender o que a competição está pedindo. De maneira geral, e aí olhem mais para o azul, tá? Do que para o laranja e o branco, você vai ter importância da finalização certa a gol, de maneira geral, importância do gol, passe e conversão para chute. Se não aproveitar, não vale a pena, tá? Assim, tanto faz como tanto fez. Então, o City vai dominar o jogo. Se o City estiver dominando o jogo e não conseguir finalizar ou finalizar errado, não adianta. Então, assim, é um domínio inútil. E aí, de fato, os números estão mostrando. Ficar muito com a posse da bola não necessariamente é bom se você não conseguir converter isso em chute certo, não qualquer tipo de chute, e também em gol, tá? Além disso, progredir no campo é importante, ganhar espaço, ganhar terreno de jogo é importante, seja com passe ou também com a condução. Então, se a gente imaginar o Bernardo Silva, Grealish, eu olhando especificamente para a equipe do Manchester City, né? Bernardo, Grealish, Foden, Mahrez, são jogadores que vão progredindo no campo somente pelas laterais e podem fazer diferença. Recuperar mais rápido e não conseguir converter tem até prejuízo. Recuperar muitas vezes é interessante, mas também muito pouco se você não conseguir converter as situações. E, obviamente, a presença do Ederson vai ser muito importante nesse jogo, porque o goleiro evitar o gol do adversário tem sido muito importante para as equipes nessa Champions League. Tá? Então vamos à análise do Manchester City de forma específica. Ao longo da competição, overall 62, o melhor overall da competição. Temos um City, que aí não vai surpreender absolutamente ninguém nesse momento, com mais posse de bola ou passes realizados, né? Então assim, Iago, mas uma coisa não é igual a outra, eu sei, mas assim, tem muita correlação, então assim, dá para entender que vai ficar mais tempo com a posse da bola, porque também vai ter mais ação ofensiva, tá? Progride mais no campo, isso está muito associado aos passes que faz, então as coisas estão bem linkadas uma com a outra. Você tem ainda uma taxa de conversão mais baixa de passe para chute, mas como fica muito com a posse, você tem um número de chutes elevados e quando chuta certo. Então você acaba tendo uma boa taxa e uma excelente taxa de conversão de chute para gol. E essas duas últimas, né, chute e chute a gol, depende muito do Haaland, tá? Então é ele que vai estar ali mais presente, né? Iago, mas na semi ele não fez nenhum gol. Eu sei, mas na semi tinha o tal do Courtois. Se você coloca qualquer outro goleiro ali, somente no jogo de volta, né, no jogo que foi no estádio do Manchester City, no Etihad, você tem ali pelo menos 3 gols feitos. Então assim, depende muito do Haaland, tá? Além disso, uma equipe que recupera essa bola mais vezes, não tão rápido, então assim, vai variar isso bastante entre casa e fora, recuperar rápido ou não. Tende a ter uma dificuldade cometendo algumas faltas, mas bloqueia bem e se defende bem com o goleiro, ou seja, tem uma boa participação do Ederson nesse sentido, tá bom? O que a gente pode entender desse City? É um City muito consistente. E aí qual é o grande ponto que a gente pode analisar entre uma equipe e outra? Tá? Iago, o que isso quer dizer, esse gráfico está na tela? Isso quer dizer o seguinte, esse primeiro City é o City que a gente acabou de ver. Tá?
16, 43, 23, 7-2 e 7-2. Quando eu pego o recorte do City só das principais partidas, ou seja, dos confrontos de mata-mata, a gente vai passar isso, né, rapidamente depois, e também a gente faz a análise contra a equipe que classificou junto com ele, ou seja, a equipe do Dortmund. Então, jogos contra o Dortmund, mais da primeira fase, mais os jogos da fase eliminatória, a gente tem uma queda de overall para 61. A gente sai de 62 e vai para 61. O que a gente pode ver que mantém? Mantém basicamente, né, número de passes certos e progressão no campo, é muito parecido os dois critérios. Você tem uma taxa caindo dessa conversão de passe para chute, ou seja, uma equipe que vai conseguir manter, mas ela vai encontrar mais dificuldade nessa conversão. Tá? Vai encontrar dificuldade em finalizar a gol um pouco mais. Assim, quando finaliza certo, mas vai ter menos finalizações certas no seu total do que quando joga com todos, ou seja, também os adversários mais fáceis. O grande ponto que eu acho muito legal dessa equipe é que você tem um leve aumento da conversão, ou seja, quando você acerta o gol, você acerta para valer. E isso é muito legal, porque em tese era para cair junto. Então assim, se a gente fosse olhar as outras equipes, o normal seria cair todos os índices. Nesse caso, o índice do Manchester City até aumenta 1, né? Não aumenta muito, mas só de manter já seria legal, aumentar 1, demonstra a capacidade que essa equipe tem de adaptação aos diferentes cenários. E a gente vai ver isso no gráfico de controle mais à frente. Na fase defensiva, temos o overall 62 a 61, ainda mantemos essa diferença. Uma recuperação muito parecida, ou seja, uma equipe que a velocidade de recuperação dessa bola é muito parecida. A recuperação aumenta quando eu estou pegando adversários mais difíceis, ou seja, o meu adversário fica mais vezes, tem mais sequências ofensivas, mais ataques, eu recupero essa bola mais vezes. Eu recupero sem cometer a falta, ou seja, o City começa a aprimorar a forma de marcação para recuperar sem cometer essa falta. O City bloqueia melhor a finalização do adversário, ou seja, grande parte das ações do adversário param na linha de zaga e também param no goleiro, param no Ederson. E quem assistiu o jogo de volta do Manchester City contra o Real Madrid, ou quem assistiu o primeiro jogo já no Bernabéu, viu a diferença que o Ederson fez nessas partidas. Tá? Então, assim, a gente fala do Courtois, e tem que falar mesmo, a gente falou nos últimos vídeos, né, que foi o grande goleiro dessa Champions, o Onana, que é da Inter. A gente tem que falar e enaltecer também, porque foi um outro grande goleiro, mas o Ederson também fez uma boa campanha. Tá? Então, assim, vale a pena colocar esse devido ponto nesse momento. Tá? Além disso, passando pelas fases de cada jogo, né, do Manchester City, o City inicia, e aqui vale um ponto legal. O gráfico de controle, esse amarelo, esses três linhas amarelas aqui, é o controle que a gente tem da performance da equipe. Ele pode extrapolar ou pode sair para baixo. Ou seja, tem uma queda de performance abaixo até do limite que se tem. Tá? Então, são pontos que vão ficar. O City tem uma faixa de controle que vai quase a 78 aqui, que é esse mais alto. A média é o 62 que a gente está falando. E também tem essa parte de baixo que seja 49 aqui. Então você tem uma faixa muito ampla que vai variando essa equipe. Quando que saiu dessa faixa no sentido de superar a faixa? Ou seja, eu fiz uma grande partida que foi muito fora da curva. Em 3 situações. Aliás, 2 situações no caso. Eu tenho uma situação contra o Copenhagen, na fase de grupo, um 5-0, não faz sentido. E tenho contra o Red Bull Leipzig, que foi o máximo de overall conseguido por uma equipe nessa competição, que foi o 7-0. Então eu tenho 2 saídas dessa faixa em 2 momentos, em 2 partidas como mandante. Percebam isso, importante. Tá? Quando que eu saio da faixa para baixo, ou seja, quando eu jogo menos do que eu normalmente jogo, mesmo em dias ruins. Num empate em 0-0 com o Dortmund em casa, fora de casa, que aqui o Guardiola poupa alguns jogadores, é um jogo muito atípico, e no empate 1-1 contra o Real Madrid. Tá?
Nos demais jogos ficou na faixa. E abriu 4-0. O 4-0 está quase aqui, está no limite da faixa. Tá? Mas o restante ele mantém. Então 4-0 contra o Sevilha, está bem na faixa. Depois o Dortmund 2-1, não foi tão fácil, mas está aqui dentro dos limites do controle que a gente tem aqui das equipes. O 0-0 contra o Copenhague, está bem no limite do controle. Depois a vitória contra o Sevilha e empate contra o Red Bull Leipzig, na ida, né? Está dentro do controle. Depois, vitória contra o Bayern de Munique e empate dentro do controle. E depois a vitória com o Real Madrid, já na linha do controle mesmo, está assim, tá bem no limite. E é importante a gente observar essas situações, como cada uma vai organizar essa contagem da história de um City muito bom em casa, de um City muito controlado fora de casa, sabendo ganhar resultados. Então a gente tem um empate contra o Copenhague fora de casa, uma vitória inicial, né, contra o Sevilha fora de casa, um empate com o Copenhague, empate contra o Dortmund, um empate contra o Red Bull Leipzig, depois o empate contra o Bayern de Munique e um empate contra o Real Madrid. Então você tem uma vitória e depois mais 5 empates jogando fora de casa, mas basicamente só vitória jogando em casa. Você tem uma vitória contra o Dortmund, uma vitória contra o Copenhague, uma vitória depois contra o Sevilha em casa, vitória contra o Red Bull, Bayern de Munique e Real Madrid. Então nesse cenário ele fica sempre no meio e é por isso que é difícil analisar para essa final essa equipe do City, porque justamente é uma equipe tão bem treinada e tem tanta variação de jogo nesse sentido de performance que a gente imagina que vai na média, mas pode ir tanto lá em cima quanto ficar ali na casa dos 50. Isso é natural. Ela não varia muito pelas características da equipe adversária, ela varia mais pela organização que ela mesma passa a ter. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto e valeu! Até mais!